Nesse vídeo veremos a resolução comentada de um exemplo numérico da aplicação de alguns conceitos essenciais no estudo da física básica, e em especial a parte de eletricidade desse curso. Vamos analisar então este exemplo. Considere 4 cargas pontuais colocadas nos vértices de um quadrado de lado L, como mostrado na figura abaixo. A figura original estava em preto e branco, mas eu fiz esse esquema mais coloridinho, com mais facilidade para a gente poder enxergar. Neste exercício, nos é solicitado 3 cálculos, sendo que a letra A nos pede a energia potencial total do sistema. Na letra B, o exercício quer que a gente descubra quais são as forças que estão atuando sobre a carga menos Q situada no vértice superior direito, ou seja, no vértice superior do lado direito, nós temos essa carga aqui que está em roxo. E a letra C pede a mesma coisa da letra B, só que com relação a essa carga verdinha aqui do lado esquerdo da carga anterior. Vamos analisar então o esquema que o problema propôs. Assim podemos descobrir quais informações estão implícitas dentro do problema. Vocês vão entender mais à medida que eu for fazendo. Algo muito importante nesse problema é a distância entre a carga vermelha e a carga roxa. Se vocês analisarem, vocês vão perceber que ela é exatamente a diagonal desse quadrado. E nós sabemos, pelos nossos conhecimentos do ensino médio, ou enfim, ou antes, que a diagonal do quadrado é exatamente igual a L raiz de 2. Você também pode fazer um cálculo do Pitágoras, né, usando Pitágoras, desse triângulo inferior ou superior para poder descobrir essa fórmula normalmente. Então, aqui nós temos a diagonal do quadrado e nós temos que ela vale exatamente L raiz de 2. Sabemos previamente que devemos tratar separadamente os casos de uma distribuição discreta e os casos de uma distribuição contínua de cargas. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é descobrir, com base nos nossos conhecimentos, se esse esquema de cargas, se esse esquema de distribuição vai ser contínuo ou discreto. Essa distribuição será uma distribuição discreta. Agora que já analisamos o nosso problema, nós podemos começar a resolução. Então, vamos começar pela letra A, onde nos é solicitado a energia potencial total do sistema. Podemos, então, começar a resolver o problema. Sabemos também que se tivermos 2 ou mais cargas, podemos somar o potencial gerado por cada carga isoladamente. Esse é um princípio muito importante no nosso estudo, chamado princípio da superposição. Para facilitar o entendimento, eu vou estar chamando as cargas por números. Então, essa aqui vai ser a carga 1, essa será a carga 2, essa aqui será a carga 3 e essa aqui será a carga 4. Muito importante nesse cálculo é que a energia potencial da carga 1 gerada sobre a carga 2 é exatamente igual à energia potencial da carga 2 gerada sobre a carga 1. Então, por isso, nós podemos desconsiderar, por exemplo, a energia potencial 4,1, porque nós já temos a 1,4, entendem? A energia potencial total do sistema, então, vai ser igual à energia potencial da carga 1 gerada sobre a carga 2, mais a energia potencial da carga 1 gerada sobre a carga 3, mais a energia potencial da carga 1 gerada sobre a carga 4, mais a energia potencial da carga 2 gerada sobre a carga 3, mais a energia potencial da carga 2 gerada sobre a carga 4, mais a energia potencial gerada da carga 3 sobre a carga 4. Nossa fórmula de energia potencial é igual a 1 sobre 4
π ε0, que é a constante da permissividade no vácuo, vezes a carga 1, vezes a carga 2. No caso, a carga 1 e a carga 2 são as duas cargas em análise, sobre a distância entre essas duas cargas. Como nós sabemos que isso aqui será um fator constante para todas as nossas operações, nós podemos chamar ele de K e colocá-lo em evidência na hora de resolver o problema para facilitar a nossa escrita. Agora, então, podemos montar a nossa equação. Podemos também isolar, porque se vocês observarem, o Q ao quadrado será um fator comum para todos os termos e o L também. O L, no caso, é a distância. Então, nós podemos colocar os dois em evidência, ficando só com números reais. E se nós resolvermos essa conta bem simples, nós chegaremos ao resultado final do valor do potencial elétrico total desse sistema. Vamos agora, então, resolver o item B da questão, que está perguntando para a gente qual será a força resultante sobre a carga menos Q situada no vértice superior direita. Segundo o esqueminha que a gente tinha feito, a gente sabe que a carga menos Q situada no vértice superior direito é essa carga aqui, a carga roxa. E a primeira coisa que nós vamos observar é o sistema das forças exercidas sobre a carga 4. Se separarem, essa carga 1 está efetuando sobre a nossa carga 4 em questão uma força de atração, visto que a carga 4 é negativa e a carga 1 é positiva. Então, ela vai exercer uma força nessa direção, que é essa força que está aqui indicada, a força de 1 sobre 4. A mesma coisa a gente vai analisar da força que 3 está exercendo sobre o 4, que também é uma força de atração, que vai ser, nesse caso, no sentido para baixo, né? Vai ser para baixo. E aqui nós temos, também colocamos no nosso esquema de forças. Agora, a força que a carga 2 está exercendo sobre a carga 4, no caso, as duas são de mesmo sinal, então elas estão se repelindo. Nesse caso, o 4, a força exercida em 4 vai estar indo para fora, no sentido oposto à carga que está efetuando uma força nela. Essa parte do problema vai nos exigir um pouco mais de conhecimentos matemáticos e físicos também, visto que teremos que fazer uma decomposição desse vetor força da carga 2 sobre a carga 4, levando em consideração também o ângulo que esse vetor faz com relação ao eixo x e com relação ao eixo y. Sabemos também a fórmula da força elétrica entre duas cargas, entre duas partículas. Nós temos aqui uma constante vezes a carga 1 vezes a carga 2 sobre um r ao quadrado, que vai ser uma distância ao quadrado nesse caso. Observamos também que essa força aqui está no sentido do eixo y, enquanto essa aqui está no sentido do eixo x. Já esta força, você vai precisar fazer a decomposição vetorial dela para descobrir as correspondentes no eixo x e no eixo y. O componente retangular no eixo x desse vetor será o cosseno de 45 graus, que é exatamente raiz de 2 sobre 2. Enquanto a componente em y será o seno de 45 graus, que é exatamente raiz de 2 sobre 2 também. Agora que nós já analisamos isso, nós podemos resolver a nossa questão. Então, a força total nesse sistema vai ser igual a uma constante vezes a carga 2 vezes a carga 4 sobre L raiz de 2 ao quadrado. Não se esqueçam que estamos levando em consideração que a distância entre a carga 2 e a carga 4 é a diagonal do quadrado, que é L raiz de 2. Elevado ao quadrado, nós temos essa expressãozinha, né? Sabemos também que essa força é igual a raiz de 2 sobre 2 com relação
ao eixo x e igual a raiz de 2 sobre 2 com relação ao eixo y. Isso aqui tudo, né, eu esqueci de colocar aqui, isso aqui tudo mais uma constante vezes a carga 1 vezes a carga 4 sobre L ao quadrado. Nesse caso, vamos estar analisando a força 1/4, que é essa daqui, que então vai estar na direção do eixo X. E quase a mesma coisa nós vamos fazer com relação a essa outra força aqui do eixo Y, que vai ser a constante vezes a carga 3 vezes a carga 4. A distância aqui no caso é L, então vai ficar L ao quadrado com relação ao eixo Y. Agora é só resolver essa equação, visto que sabemos o valor da carga 2, a carga 4, a carga 1 e a carga 3. Então, é só substituir e descobrir o resultado. Eu vou acelerar essa parte para o vídeo não ficar muito comprido, mas se você tiver alguma dúvida com relação a essa parte mais matemática, né, é só você ir pausando e vendo o que eu fiz. Na letra C, está pedindo a força sobre a carga mais Q situada no vértice superior esquerdo. Essa carga vai ser a carga verde, no caso, a nossa carga 1. E algo muito importante que a gente tem que analisar é a diferença entre o diagrama de forças da carga 4 e a carga 1. Na carga 4, nós tínhamos um diagrama de forças dessa forma. Na carga 1, nós temos um diagrama de forças exatamente assim. Se você analisar, é basicamente algo espelhado, né, com relação ao eixo Y, mas a gente tem que levar muito em consideração a diferença entre os ângulos, né? Aqui a gente fez cosseno de 45, seno de 45. Aqui nós temos que fazer cosseno de 135, seno de 135. Essa eu acho que é a parte mais importante do problema. Os cálculos da letra C são basicamente os mesmos da letra B, mas a gente tem que prestar muita atenção em dois fatores que eu vou mostrar para vocês. Aqui vocês lembram que era raiz de 2 sobre 2 positivo, mas porque o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2 positivo. Já o cosseno de 135 graus é raiz de 2 sobre 2 negativo. Então, isso aqui vai fazer toda a diferença na resolução do problema. E vocês vão perceber o porquê. Se vocês observarem, os valores na componente x e na componente y não são iguais. Então, a gente vai fazer articulações matemáticas para poder deixar esses dois valores iguais e poder colocar em evidência, para deixar mais arrumadinho. No caso da direção y, se você perceber, se a gente multiplicar exatamente por menos 1, você vai ter o mesmo valor que a gente tem na componente em x. Então, a gente vai fazer isso, só que aí, algo muito importante é que a componente y aqui no caso vai ficar negativa. Exatamente como você pode perceber aqui, os valores são exatamente iguais, mas no caso a componente y vai estar negativa. Agora que a gente já pode escrever o resultado final, é muito importante que você veja essa diferença aqui com o resultado da letra B. Nesse caso aqui, o y ele vai estar negativo e não positivo como o x. Eles não vão estar com o mesmo sinal.